Dia, tudo bem pra você? Bom dia. Oi, você, tá? Tô com saudade de você. Você, quer assistir a live gravada? Gente, eu vi o Zé Lobinho ontem passeando no Parque Flamboyant com a camisa da Estatera, todo erótico, todo bonito, tá com um shortinho curtinho, mostrando a pontinha na bunda, tá? Zé Lobinho, vamos dar um shortinho mais decente. Não faz isso não, rapaz, não faz isso não. Zé Lobinho, vocês tinham que ver o shortinho do Zé Lobinho, tá? Pelo amor de Deus. Queria arrasar. O quê? Mas conseguiu. Com aquele shortinho de ontem, umas pernas desse tamanho, Zé Lobinho, parabéns. Né? É disso que. Exatamente. Zé Lobinho, vai dizer que eu tô mentindo. Zé Lobinho, vai chamar de mentiroso na frente aqui da população estaterana, Zé Lobinho. Você não tava ontem no Parque Flamboyant, Zé Lobinho? Fala pra mim. Não tava? Zé. Aí, viu? Tá vendo? E tava de shortinho. Shortinho de lavar banheiro. Olha só, a história é a seguinte. Não, nunca. Evolução. Você tem que saber, obviamente, cara, alguns conceitos básicos, que é que eu vou te explicar hoje. Alguns conceitos. Você tem que saber os principais nomes dos evolucionistas, o que cada um falou. Você precisa saber, cara, os tipos de seleção natural. Tipos de seleção natural. Seleções, né? Seleção disruptiva, seleção direcional, beleza? Estabilizadora, beleza? Tem mais gente querendo entrar aqui. Você saber, então, além disso, um pouquinho de especiação. Lembra aquele negócio de especiação simpátrica, alopátrica, parapátrica? Putz, eu acho que isso tem chance de cair nesse final de semana, ok? Então vamos lá, vamos começar falando de conceitos e de evolucionistas. Deixa eu colocar aqui um quadro branco para você, que é o que você gosta. Você não gosta de slide, né? Tô sabendo dessa história aí, quando é aula em slide vocês reclamam. O nome das as principais teorias, coloca assim, ó. As principais teorias evolucionistas, tudo bem? Principais teorias evolucionistas. O que está acontecendo pra galera querendo entrar hoje, hein? E o pessoal que não tá no Drive, tem algo estranho, tem algo estranho. Vocês estão compartilhando esses links, gente? Vocês estão compartilhando? Vamos lá, olha só. Teorias evolucionistas. Deixa eu falar uma coisa para vocês inicialmente, olha só. Meninos e meninas, quando a gente fala de evolução, vocês precisam colocar a ideia na cabeça que evolução não significa melhora, tá bom? Evolução não significa melhora. Bota isso na cabeça. Se você encontrar um amigo de colégio e esse amigo tiver engordado, ganhado aí 50 quilos, você pode perfeitamente falar para ele: nossa, fulano, você evoluiu. Né? Sim, evoluiu, você mudou, tá? Ah, mas ele ganhou peso. Então, ele mudou, tá? Evolução não significa melhora. Evolução significa, cara, mudança. Então, a mudança significa dizer, cara, que a pessoa evoluiu. Então, tira uma coisa da cabeça. Você não é mais evoluído que uma barata. Você não é mais evoluído que uma bactéria. Você não é mais evoluído que um rato. Você é apenas mais complexo. Todo mundo entendeu? De boa? Pensando nisso, pensando nessa ideia de evolução, a evolução, preste muito bem, preste atenção no que eu vou te falar. A evolução, ela não contradiz nenhuma ideia religiosa, com exceção de uma. Com exceção de uma, tá? Você pode acreditar em Deus e pode acreditar em evolução. Não tem nenhum problema. A única ideia evolucionista que contradiz a ideia religiosa é a ideia do fixismo. Pera. Aí eu vou até colocar aqui aqui minhas apostas para o final de semana. Vou até colocar algumas coisas para vocês. Toma cuidado para não confundir evolução, beleza? Com fixismo. Com fixismo. Preste atenção. Evolução não significa melhora. Evolução significa mudança, beleza? Fixismo, cara, é uma ideia religiosa. Fala comigo, vai. Essa é a única ideia que a evolução contradiz. Segundo a ideia religiosa, Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Começou no domingo, aí no sábado ele descansou. Por isso que o sabadista ele não faz nada no domingo, no sábado ele tem que descansar, não pode trabalhar, não pode estudar, não pode fazer nada. Ele tem que descansar, tá? Essa é a ideia religiosa, que as espécies não sofreram nenhum tipo de modificação. Tudo bem, meus amados? De boa comigo? Olha só. A religião afirma que todas as espécies foram criadas do mesmo jeito e não sofreram nenhuma modificação. A evolução não. As espécies sofreram várias modificações. Fala comigo, escreva no chat. Qual é a principal evidência evolucionista de que o fixismo, a ideia religiosa de que Deus criou todos os animais em 6 dias, no 7º ele descansou, ela não foi bem assim. Ela não foi desse jeito. Qual é a principal evidência evolutiva que contradiz a ideia religiosa? Escreve no chat. Qual é a principal evidência evolutiva que contrasta com a ideia religiosa? Boa! Não, Rafa. Não. Rafa, você até pode falar essa palavra, mas em neodarwinismo, já vou te falar, não vou falar. Nós, a presença de registros fósseis. A gente encontra animais hoje que não existem mais. A gente consegue perceber, cara, a evolução gradual, gradativa do processo evolutivo. Uma espécie que vai desaparecendo e outras espécies vão tomando o lugar dela. Então, a principal evidência de que isso aqui aconteceu é a presença de registros fósseis. Porém, entretanto, todavia, a galera religiosa conseguiu explicar, cara, por que não existe mais dinossauro. Qual é a explicação religiosa, ou pelo menos era, né, a explicação religiosa no século XIX, 1800 e alguma coisa, para explicar a ausência de dinossauros? Isso, Agnes Caroline, é o dilúvio, né, gente? Então, os animais que não existem mais, são os animais que não conseguiram entrar na arca de Noé, e eles morreram afogados, e aí Deus matou esses animais, porque eles não eram animais crentes, não eram animais tementes a Deus, aí esses animais eles morreram, e restou apenas os fósseis dele. Isso, não cabiam na arca. Boa, Josi. Percebe que é uma ideia onde você simplesmente, para acreditar nela, é só fé. Então, de novo, você pode ser religioso, meu filho, você pode ser religioso. A única ideia religiosa que a evolução contradiz é a ideia do fixismo. Você pode ser evolucionista e pode acreditar em Deus. Tira essa dicotomia da sua cabeça. Eu sou cientista ou sou religioso. Não dá pra ser as duas coisas, beleza? Dá pra ser as duas coisas. E pelo amor de Deus, não confunda fixismo com outra ideia, que é um negócio chamado de geração espontânea. Não tem nada a ver. Geração espontânea. Geração espontânea.
Fala comigo, vai. Geração espontânea é a mesma coisa que a biogênese. Pelo amor de Deus, são três coisas completamente diferentes: evolução, fixismo e a biogênese. A biogênese, ou geração espontânea, é aquela hipótese, aquela ideia onde a vida surge a partir de matéria inanimada. A partir de matéria não viva, a gente vai formar um ser vivo. Um ser vivo. Todo mundo lembra disso? De boa? Então, isso é a tal da abiogênese. Pelo amor de Deus, não vá confundir com a teoria que explica a origem de um outro ser vivo, que é a tal da biogênese. O que a biogênese fala? Que a vida só surge a partir de um ser vivo. Um ser vivo, ele consegue formar um outro ser vivo. Tudo bem? De boa? Fixismo é coisa que... Aí, garota, eu posso falar que fixismo, aí sim, ó, ele não é a mesma coisa não, mas ele está atrelado ao criacionismo. Qual é a diferença? O criacionismo foi que uma entidade superior criou tudo, tá? E que elas não sofreram mais modificações. Deu para entender? Não é que o criacionismo seja fixismo, mas o criacionismo, ele permite que o fixismo exista. Fixismo é um conceito, que as espécies não sofreram modificação. Por quê? Porque ela foi criada por entidade superior. Tudo bem? Quem perguntou isso? Foi a Vitória. Guilherme Toledo, Edu, os ossos são da evolução, certo? Isso, registros fósseis são de processo evolutivo. Beleza? O coacervado é a explicação do primeiro ser vivo. Tudo bem? Esse primeiro ser vivo aqui, bom, se um ser vivo só surge a partir de um ser vivo, como é que surge o primeiro? Então, se você quiser explicar a origem do primeiro ser vivo, o primeiro ser vivo, a gente chama de coacervado. E, na verdade, nada mais é do que um amontoado de aminoácidos, matéria orgânica. Só isso. Aminoácidos. Beleza? Envolvidos ali por água. Só isso. Ok? De boa? Até aqui tudo na paz, gente? Certo? Bom, preciso que vocês lembrem, pelo menos, alguns nomes da galera que era abiogenista. Vai que na prova ele cobra alguns nomes. Eu preciso que você saiba. 3 nomes de abiogenistas. Primeiro, Aristóteles, que era empírico, ou seja, ele não utilizava método científico, ele simplesmente acreditava que a evolução, que a geração espontânea existia, ponto final, não precisava provar nada para ninguém. Aristóteles, tá? Um outro cara, fala para mim, vai, um outro cara que fortaleceu aqui a biogênese é o cara que explicava a criação de ratos a partir de camisa suja e suada com um pouco de trigo. Vocês lembram o nome desse cara? Que explicava, lembra da sala do ensino médio? Um cara que explicava como criar ratos em faculdade, utilizando uma camisa suada. Lembra desse papo ou não? Lembra? Fala comigo. Sim, qual era o nome dele? Não? Zé Lobinho não lembra. Lamarck também não. Olha como é importante disso. Obrigado, Gustavo Gonçalves. Era um tal de Van Helmont. Van Helmont. Zé Lobinho, tinha um cientista, né, que eles acreditavam. Era o momento onde a gente estava descobrindo o método científico. O que é método científico? Método científico é algo que vai de encontro à fé. Então, presta atenção. Uma coisa que contrasta com a fé é um negócio chamado de método científico. Método científico. Olha a importância de você não confundir isso com Lamarck, tá? Método científico. Gente, utiliza método científico quem é cientista. Tudo bem? A fé não é algo científico. Você simplesmente acredita. Tudo bem? Se você tiver uma ideia, ou seja, se você tiver uma hipótese, você tem que provar aquela hipótese. E você prova isso fazendo experimentos, fazendo testes. É assim que o método científico ele funciona. Então, o método científico, ele obedece a algumas regrinhas. Você precisa ter uma ideia, uma hipótese. Presta atenção. Próxima vez que você quiser explicar algo para alguém, você não fale, fulano, eu tenho uma teoria. Tem porra nenhuma. Eu tenho uma teoria para explicar isso. Tem porra nenhuma. Você tem um eu acho. Eu acho. A não ser que você prove isso com um método científico, com um grupo controle, com um grupo teste e consiga provar. Aí você pode ter uma teoria. E ela só vira teoria quando a comunidade científica inteira do mundo, o planeta inteiro, consegue comprovar, fazer a mesma coisa que você e consegue chegar às mesmas conclusões. Se todo mundo seguir o passo a passo que você fez e chegar às mesmas conclusões, a sua hipótese, ela pode virar uma teoria. Teoria, cara, é uma hipótese comprovada. Só que até essa hipótese virar uma teoria, você tem que fazer inúmeros testes para que aquilo seja comprovado. Todo mundo entendeu? Então, o método científico, cara, é mais ou menos isso daqui. O que é a fé? Fé é um negócio chamado, pessoal da filosofia, empírico. É o empirismo. O que é o empirismo? Gente, eu sou tão foda, eu sou tão experiente, eu já vivi tanta coisa, que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só falo e você acredita. Todo mundo entendeu? De boa? Então, o empirismo é algo baseado, e aí toma cuidado. O empirismo é baseado num negócio chamado de experiência. Tudo bem? Eu confundia tanto essa merda no meu ensino médio que nunca nenhum professor tinha falado. Cuidado, experiência é diferente de experimento. Experimento. Quando o professor falava experiência, o empirismo é baseado na experiência. Eu já pensava num cientistazinho de branco misturando tubinhos coloridos, saindo fumaça num laboratório. Era isso que eu imaginava. Experiência não tem a ver, cara, necessariamente com um experimento. Experiência tem a ver com vida. Tá? O que você viveu que faz com que você explique tal coisa? Sem provar nada, simplesmente você acha. Pô, Aristóteles era tão foda, era um cara tão foda, que ele falava, todo mundo acreditava. Todo mundo entendeu o que é empirismo? Todo mundo entendeu que experiência é diferente de experimento? Fala comigo, me dá o quê? Sim, sim, sim. Então tá aí já uma coisinha bobinha pra você levar pra prova desse final de semana. Experimento, experiência, empirismo e método científico e religião. Então, quando eu falar de ideia de evolução, não tem nada a ver com fixismo. Tudo bem? De boa? E aí, cara, o Van Helmont foi o primeiro cara a tentar utilizar isso aqui, gente, ó. A tentar utilizar isso aqui. Um método científico para explicar que um ser vivo pode surgir a partir de um ser não vivo, a partir de matéria bruta. Então, o que ele fazia, Zé Lobinho? Deixava num canto escuro,
É uma camisa suja, suada, com um pouco de trigo. E o suor é tal do princípio vital, tal do princípio ativo, que permitia o surgimento da vida. Deixava ali aquela camisa, depois de uns 5 dias mais ou menos, começavam a surgir ratos, um pouco de queijo também, um pouco de comida. Tá? E a camisa começava a se transformar em rato. Hoje, você imaginar isso, você ri. Você acha isso uma coisa absurda. Como assim as pessoas acreditavam nisso? Não é isso? Vestiário de jogadores seriam. É uma boa analogia, é uma boa analogia. A Rafaela tá antenada nas atualidades, tá? Então, cara, pelo amor de Deus. Aí ele fazia o experimento e acreditava que sim, rato vinha de camisa, que as camisas apareciam furadinha, tá? Gente, não é muito doido isso? Não é muito doido? Pois é, mas era o conhecimento que a gente tinha na época. Bom, e eu preciso saber, eu preciso que vocês entendam o nome de 3 biogenistas para sua prova. 3 biogenistas. O primeiro cara a combater essa ideia foi um tal de Francesco Redi. O que o Redi ele fazia? Ele deixava meu Deus, um caldo não, uma carne num recipiente aberto e outra carne num recipiente fechado, beleza? E aí ele falava, meu Deus, pelo amor de Deus, a carne aberta eu sei que vai encher de mosca, eu sei que vai encher de lava. A carne fechada, a carne tampadinha no recipiente fechado, não vai acontecer nada. Todo mundo entendeu? O Red foi o primeiro cara a falar, pô, gente, pelo amor de Deus, isso é besteira, tá? A carne não tá virando mosca. A carne, ela está adquirindo as lavas por causa de moscas pré-existentes. Não é meio óbvio? Hoje não é óbvio na sua cabeça isso? Tá? Então, o Red, cara, ele pegou, deixa eu mostrar pra vocês, vai. Aula de evolução, mas eu preciso fazer uma introdução aqui sobre a origem da vida. Tá? O Red, ele pegou 2 recipientes, tá? Sendo que um recipiente ele deixou aberto, tá? Abriu, beleza? E o outro recipiente, me ajude aqui, abre. O outro recipiente também estava aberto, tá? Peraí, tem alguém querendo entrar? Claro, entrou. Tá? A luz está animada. E deixou aqui, ó, um recipiente aberto. Presta atenção que eu tô apostando nisso, aqui, ó, origem da vida, para a prova desse final de semana. Então, tô te falando de evolução, mas eu tô iniciando a aula com origem da vida. Tudo bem? Dá para enxergar? Pronto, tá aí, ó. Evolução, origem da vida. Tô começando com isso aqui. O que o Reds fez? O que o experimento de Reds, que é a origem da vida, ele fez? Ele deixou uma coberta com gás, ele fechou isso aqui com gás, deixou um pedaço de carne aqui e deixou um outro pedaço de carne aqui. Carne. Essa que estava descoberta, tá, começou a se encher de mosca. Olha que mosquinha linda. E do nada começou a aparecer larvas de moscas. Gente, pelo amor de Deus, a carne estava virando mosca? Não, né, gente? Esse aqui também tinha mosca, atraída pelo cheiro. Só que a mosquinha não conseguia colocar o ovo aqui. Todo mundo entende isso? Isso é o experimento de Reds. Gás é com Z, José Eduardo. Gás. É com Z? Gás? É com Z, pelo amor de Deus. Certo? É gazeram. De boa. Gente, fala pra mim. Qual dos 2 frascos é o experimento, é o grupo controle? Qual é o grupo teste? Fala pra mim. Peraí, Edu, qual a pergunta? O Red tá fazendo um experimento. Tá? Tá fazendo um experimento. Qual frasco você acha que era um frasco que ele chamou de grupo controle e qual você acha que era o grupo teste? Me ajude. Esse frasco aqui, ó, é o frasco controle ou é o teste? Esse daqui, ó, vamos chamar de frasco A e frasco B. Qual é o teste e qual é o controle? Deixa eu ver se vocês vão errar uma questão bobinha se cair nesse final de semana. Vamos lá. O que está fechado é o teste, porque o controle é A e B é o teste. É isso mesmo? Gente, que orgulho de vocês. Caramba! Gente, por quê? Eu já expliquei isso aqui ou é conhecimento de vocês? Gente, pelo amor de Deus, esse daqui é o grupo controle, o que está aberto. Por que que esse é o grupo controle? Ah, já expliquei? Ah, porque eu sei o que vai acontecer. Esse, até então, era uma hipótese. Se eu deixar coberto, ele não vai aparecer. Então, é o grupo teste. Tudo bem? Tudo bem, Laís, estou explicando agora então. Repete, Edu. O grupo controle, por quê? Do controle é aquele que eu sei que vai acontecer. Eu sei, se eu deixar uma carne descoberta, ela vai estragar, ela vai encher de mosca. Isso eu sei. E se eu cobrir aquela carne, será que ela vai estragar? Deixa eu fazer o teste, deixa eu fazer o experimento. Então, isso é o grupo controle, isso é o grupo teste. Todo mundo entendeu? Então, cara, só com essa bobagem, experimento bobinho, o Red, ele deu a primeira porradinha ali na abiogênese. Só que ele não acabou com a abiogênese. Atenção você de Unieva, atenção você de Unig, que vai fazer prova nesse final de semana. Se aparecer, Red foi um abiogenista, falso. Red foi um biogenista, verdadeiro. Red foi um biogenista que acabou com a abiogênese. Mentira, mentira. Tá? Mentira porque a galera da abiogênese, teve como sobrevida o aparecimento do microscópio. O Anthony van Leeuwenhoek foi um cara, não vou nem anotar o nome do cara, Anthony van Leeuwenhoek foi o cara que desenvolveu a microscopia. Então presta atenção. Quando ele desenvolve a microscopia, ele percebe que existem micro-organismos presentes em carne, em caldo de carne, que podem estragar, que podem virar um ser vivo mais complexo. Então preste atenção que o Red, ele deu a primeira porradinha. Mentira. Carne não vira mosca, isso é bobagem. Porém, a carne, ela pode formar micro-organismos pequenos. Tudo bem? Porque a gente começou a enxergar isso com a microscopia, certo? E aí, teve um cara, o terceiro nome que eu quero que você decore, que é o tal do John Needham. John Needham. Zé Lobinho, você sabe o que o John Needham ele fez? John Needham ele fez? O John Needham, ele queria provar com o experimento, que a biogênese existia. Ele queria provar o impossível. O que ele fez? Ele pegou um caldo de carne, ferveu o caldo de carne, ou seja, teoricamente, ele matou as bactérias, micro-organismos, certo? Colocou no microscópio e não enxergou nada. Não enxergou nada. Deixou aquele caldo de carne tampadinho, vedado, tá?
E depois de uma semana, ele abriu o caldo de carne, pegou lá, botou no microscópio, e ele começou a observar bactérias. Ele começou a observar micro-organismos ali na bactéria, ali no caldo de carne. Opa, o que é que o Nieder concluiu? Tá vendo? O caldo de carne está virando um micro-organismo simples. Se você der tempo, se você colocar aí milhares de anos, ele pode virar um organismo mais complexo, como uma barata, como um mamífero, e por aí vai. Todo mundo entendeu o que a Nieder fez? Eu vou repetir aqui os nomes que eu já falei. Preste muita atenção. O Aristóteles, ele simplesmente era empírico, falava que era matéria viva não viva, acabou. O Van Helmont era o cara da criação de rato a partir de camisa suada. E o John Needham era o cara que falava que eu podia criar forma simples a partir de matéria inanimada. Todo mundo me dá ok. Claro que eu vou te mandar um resuminho teórico disso aqui. Eu vou te mandar um textinho se você quiser. Porém, aproveita essa aula já que você está sem tempo, para você pegar o máximo possível. Tudo bem? Deixa eu ver. O que o Red fez? Foi o primeiro cara a combater a biogênese, a dizer que aquilo era besteira. É o experimento com frasco com carne. Maravilha. Quem foi o cara que combateu ali o John Needham, que disse que, ô Needham, você está fazendo besteira. Seu experimento foi feito errado. Foi um cara chamado, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Não. Pasteur é o último. Pasteur é o último. Tem mais um nome aí. Eita, Vitória, tem mais um. Entre o Red e Pasteur. Boa, o Spala, Gustavo Gonçalves está voando. Foi o tal do Spallanzani. Spallanzani. O que é o Spallanzani? Caramba, eu tenho que saber isso. Tem, infelizmente. Tá? Aliás, tem que decorar esses 6 nomes. Aristóteles, Mohammed, Needham, Red, Spallanzani e Pasteur. O que é o Spallanzani ele fez, Gustavo? Gustavo é nosso monitor, gente, presta atenção. O que é o Spallanzani ele fez? Spallanzani, ele pegou o experimento do Needham, tá? E fez o seguinte, ele não ferveu só por 5 minutos. Ele esterilizou a porra toda. Deixou fervendo por meia hora o caldo de carne. Mas ferveu ele por meia hora. O que começou a acontecer? Ele matou tudo que é forma de resistência da bactéria. E essa forma de resistência você chama de esporos. Esporos são forma de resistência. E aí, olha um grande erro do Needham. Needham pegou o frasco, tá aqui o frasco, tá? E colocou uma rolha de cortiça. É o quê, Edu? Aquela rolhazinha de champanhe, de vinho, colocou aqui, beleza? E o caldo de carne tava aqui. E aí, cara, obviamente aquela cortiça, aquela rolha, cuidado, rolhar, que eu tô falando, rolhar, tá? Ela não vedava muito bem aquele negócio, ela permitia a entrada de ar. Gente, pelo amor de Deus, depois que você abre uma garrafa de vinho e você tenta colocar a rolha de novo, ela fica bem vedada? Deixa aquele vinho lá por 3 semanas. O vinho vira o quê? Vira vinagre. Né? O vinho vira vinagre. Ou seja, você tem contaminação aqui pelo ar. Então, aquela carne do Needham, como ela não estava bem vedada, ela foi estragando, ela foi ficando contaminada. Todo mundo entendeu? O que que o Spala ele fez? O Spala pegou o mesmo frasco, tá? Pegou o mesmo frasco e ao invés de colocar uma rolha, ele aqueceu, tá? Ele meteu fogo aqui. Quando ele meteu fogo, ele esquentou e ele derreteu o vidro. Meu filho, minha filha. E aí não passava nem pensamento de bactéria aqui, com o negócio hermeticamente fechado, tá? Ou seja, a carne ficou semanas, meses aqui e não estragou. Olha que legal. Então, o Spala, ele deu mais uma porradinha na abiogênese. Ele acabou com a abiogênese? Aí, Ana Paula Duarte, lembrando disso das aulas do ensino médio. E aí, Ana Paula, exatamente. Não, Ana Paula, não foi esse não, foi o Needham. O Needham, eu quero que você associe com o Spala. O que que o Needham fez? Ele retweetou, ele foi lá no Twitter, ele retweetou uma mensagem lá do Spallanzani respondendo ele, dizendo o seguinte, ô Spala, seu experimento tá errado. Você não pode, mó briga no Twitter, cadê uma confusão na época, mó bizarro. E aí o Needham, ele retweetou como resposta, dizendo, o seu experimento tá errado. Você não pode deixar que o ar tirar completamente o ar. Nenhum ser vivo vive na ausência de oxigênio. Nenhum ser vivo vive. O ar seria a tal da força vital. Quem que fala da força vital? É um abiogenista, é o Needham, beleza? E além disso, você não pode esquentar demais, porque você também vai tirar a força vital. E aí o Spala, cara, tentou lá retweetar, mas ele ficou sem resposta. Putz, é verdade. Tava na moda não, né? Foi divulgado na mesma época um experimento onde eles colocavam um ratinho, eles colocavam o seguinte, ó, tinha uma campânula, tá aqui fechada, uma campânula fechada, e tinha uma vela, tá? Uma vela, e tinha um ratinho aqui. Olha que ratinho lindo, beleza? E tinha o oxigênio. Na hora que a campânula fechava ali, ó, tava fechada, o oxigênio ia sendo consumido pela vela. Na hora que acabava o oxigênio, a vela apagava e o rato morria. Todo mundo entendeu a ideia? Então todo mundo acreditava que, pô, e aqui não. Ele pegou aqui, ó, uma vela, colocou uma plantinha, tá? Olha que planta bonitinha. Deixa eu colocar outra plantinha, deixa eu colocar verdinho. Colocaram uma plantinha, tá? Meu Deus, olha que planta. E colocaram um ratinho, tá? Colocaram um ratinho aqui. Gente, como tinha a plantinha, ele já sabia que a planta estava associada com liberação de oxigênio, tá? O oxigênio não acabava. Tá? Ele não acabava, então o ratinho não morria. Então, quando você tem a ausência de oxigênio, o ratinho morria. E aí o Needham utilizou essa ideia. Vem cá, você não pode. Esse aqui foi o Spala, tá? Esse aqui foi o Needham, isso aqui foi o Spala. Você não pode acabar com o oxigênio. Senão, não tem forma de vida. Todo mundo entendeu? De boa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um resumo para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês um resumo, tá? Deixa eu ver se vocês vão entender o que eu vou falar. Vamos lá. Até aqui, tudo bem? Me dá o ok aí. Me dá o ok. Ok, ok, ok. Beleza. Então, deixa eu mostrar para vocês um resumo. Vocês estão vendo a minha tela agora? Fala aí, Camila. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim, Camila Pereira. Boa, Maria Clara. Zé Lobim. Nosso menino caminhante. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê?
Opa, meu WhatsApp tá ali aberto, tomar cuidado com ele, tá? Tem coisas que vocês não podem ver, tá? Vamos lá. Aqui. Resumindo. Biogênese e abiogênese. Os três que vocês devem. Ó, vou colocar logo lá, senão eu vou esquecer. Se você quiser. Esse site te ajuda muito, mas te ajuda muito. Tá? Toda a biologia tá resumidinha lá. Tá? Ready, tá? Século XVII. Spallanzani, 18. Olha aqui o Needham, contemporâneo, século XVIII. Van Helmont, século XVII, 1600. O Aristóteles. Você viu as coisas promissas com a sogra, seu WhatsApp aberto, não é nada. Ah, é verdade, Rafa. Você lembra dessa história, Rafa? Pelo amor de Deus, você lembra dessa história? Rafa do céu. Deixa baixo, tá? É, o Needham e Spallanzani foram contemporâneos. Falta só falar do Pasteur, beleza? Falta só do Pasteur. Bom, questões históricas. Olha aqui, ó. Olha o que, o Van Helmont fazia. Jogar num canto escuro e úmido uma camisa suja e suada. Adicionar alguma semente de trigo e queijo. Após 21 dias apareceram ratos, sendo constatada a geração espontânea ou a biogênese. Coisa linda, coisa foda, que bizarro, né? Isso era a experiência da época, ok? Foda pra caralho. O primeiro cara a combater isso foi o Francesco Redi, tá? Francesco Redi. Ele fez o quê? Frasco aberto e frasco fechado. Ele abriu, deixou um tempo, esse também atraía mosca, só aberto que eles tinham a larvinha de mosca. As moscas tiveram acesso, tá? Continuou o experimento, e com o passar do tempo, a gente teve a formação de larvas de mosca. Quem nunca observou isso no lixo, tá? Aquela galera que mora sozinha, principalmente, tem preguiça de tirar o lixo, e aí depois de uma semana começa a aparecer larvas no lixo. Tô falando besteira? Alguém fala aí. Já apareceu uma larva no seu lixo? Deixa eu ver o nível de podridão de vocês, nível de preguiça de vocês. Edu, como se conservar com prova biogênese, se eles surgiram de aminoácidos? Vou te falar, Isabela. Ah, Tamires, fala sério. Fala sério. Isso nunca aconteceu, Tamires? Pelo amor de Deus. Você nunca deixou um queijo na geladeira, esqueceu, foi comer o queijo e tava fungado? Não? Ah, Isadora até saiu. Ah, pelo amor de Deus. Eu já esqueci comida na geladeira na época de faculdade, que morava sozinho. Esqueci queijo na geladeira. Maluco, eu fiz uma cultura de fungo, tinha uma fazenda inteira de fungo na minha geladeira. Eu comecei a sentir o cheiro estranho, porque, porra, essa vi que era comida estragada na geladeira, tá? Ué, quem nunca? Morar sozinho, universitário, pelo amor de Deus, tá? Era legal. Aí morava sozinho, em frente ao ERJ, depois fui perto do UFRJ, morava sozinho, cara, com 20 anos, morando sozinho no Rio de Janeiro. Foi legal. Foi uma época, não tinha dinheiro nenhum, era fudidaço, mas era uma época maneira, era uma época boa. Queijo gorgonzola, é isso aí, Gustavo. Gustavo, queijo gorgonzola é naturalmente um queijo estragado, né? Já comprei queijo gorgonzola. Não vou falar no mercado, senão eu vou fazer propaganda pra eles, né? Até propaganda negativa. Eu adoro queijo gorgonzola. Tá? Tem aquele cheiro de coisa podre, né? O cheiro gorgonzola. Eu adoro aquele cheiro ruim. E eu fui no mercado uma vez comprar gorgonzola, pô. Vou lá, vou comprar gorgonzola. E tinha a porra de um queijo, mas tava mas tão verde que eu pensei, porra, esse tá bom. Esse tá bom. Esse tem fungo pra caralho. Esse eu vou comer. Tá? Comprei o queijo. Maluco, era um verde que não era normal. Mas eu comi o queijo. Deu 20 minutos depois, eu comecei a sentir uma caganeira, uma diarreia. Passei 2 dias mijando pela bunda. Tive uma infecção intestinal bizarra por causa de queijo gorgonzola, tá? É. Renegar o miojo com cerveja nasce. As duas conhecem os Paranauê. Se misturar miojo com cerveja, nasce universitário. É isso aí. É isso aí. Edu, foca na aula. Desculpa. Tá? E aí, aqui, ó, o que eu tô falando pra você, resumindo o que eu falei, o Leeuwenhoek foi um cara que desenvolveu ali a microscopia e o Needham se aproveitou disso. Ó, ele esquentou o caldo de carne, beleza? E aí, ó, pegou o caldo de carne, colocou lá no microscópio, não viu nada, depois de alguns dias aparece micro-organismo no caldo de carne. Tudo bem? Quem foi vai, escreve no chat aí, quem foi o cara que contradisse ali o Needham? Quem foi? O Spallanzani. Olha que bonitinho, olha esse senhorzinho aqui, o Lázaro, tá? Lázaro, Spallanzani, ele ferveu, fechou hermeticamente, aqueceu pra caralho, não tinha nenhum contato com oxigênio, não tinha o tal do princípio ativado, certo? E você não teve formação de nenhum micro-organismo, beleza? Bom, quem foi o cara, cadê? O que foi o Needham falou? Ele falava que não, você tinha que ter o tal do princípio vital. Então, para finalizar o nosso resuminho, o cara que acabou com a biogênese de verdade foi o Pasteur. O tal do experimento do pescoço de cisne foi isso aqui. Isso aqui é o original dele, tá? Tá exposto lá na Academia de Ciências da França, ok? Aqui, ó. Ele deixou contato direto com o oxigênio, certo? Aqueceu e ainda assim não aparecia nenhum micro-organismo. Ele criou, sem querer, um tal de filtro de ar. Todas as bactérias ficavam retidas aqui nesse filtro de ar. Ele aqueceu, e com o passar do tempo, um frasco, que era o tal do teste dele, ele quebrou, deixou em contato com o ar, e o caldo de carne começou a ficar contaminado. E aquele que não estava quebrado, tinha aqui o filtro, ele ficou completamente aqui, ó, puro. A gente fala até que ele ficou pasteurizado. O que é pasteurizado? Tá? A gente aquece, resfria, você cria o tal da do pasteurização. Todo mundo entende isso? De boa? Foi. Me dá o ok pra cá. Me dá o ok todo mundo. Então, quais são os 6 nomes que eu quero que vocês decorem? Quais são os 6 nomes que eu quero que vocês decorem? Tá? Redi, Spallanzani, Pasteur, Aristóteles, Van Helmont e Needham. Tudo bem? De boa? Decorou isso? Vou responder quem perguntou sobre o conservado. Quem foi? Foi a Tamires? Não, não foi a Tamires, não. Tá, Brenda? Não. Como é que a... Tá, foi a Josi. Como é que a gente fala, então, do primeiro ser vivo? Tá? Então, ele corrobora a biogênese? Não. Tá? A origem da vida, não tenho tempo, vou utilizar isso aqui. Bom, a origem da vida é uma hipótese, tá? É uma ideia. A gente, obviamente, não estava lá para saber. Então, a gente tem apenas algumas ideias, algumas hipóteses, tá? A primeira hipótese de origem da vida é tal da evolução química. A gente teve micro-organismos simples e foram aumentando a complexidade para formar o primeiro ser vivo.
Existe uma tal de hipótese da panspermia cósmica. O que é panspermia cósmica? Me ajude. É a ideia de que a vida surge a partir de micro-organismos, tá? Que vêm de fora, de meteoritos, de cometas, que caíram na Terra e começaram a dar origem à vida. Mas você entende que a hipótese da panspermia cósmica não explica a origem da vida, só transfere ela para outro local? Tá, a vida veio de fora. Tá, e como é que surgiu lá fora? Vocês entendem isso? Que a vida, ele não explica a origem da vida, ele transfere o problema para outro local. Tá, a vida surgiu lá fora. Tá, e como é que surgiu lá fora? Ele explica a origem do primeiro ser vivo aqui, na Terra. O que a gente vai explicar? O que eu tenho que explicar rápido para vocês, para falar rapidamente de darwinismo e evolução? A hipótese da origem da vida, mais um nome que você tem que decorar, tá? É o tal, foi descrita por Oparin e Haldane. Meu Deus do céu, é muito nome, já vou escrever o nome deles, tá? Oparin e Haldane. Oparin e Haldane acreditavam na hipótese da atmosfera primitiva, tá? Que a atmosfera primitiva, deixa eu ver se vocês lembram dessa aula, ela é feita de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Todo mundo junto? De boa? Metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Com o passar do tempo, Vitória, com o passar do tempo, a gente tinha o quê? Uma superfície primitiva quente, como as erupções vulcânicas, e com o passar do tempo, a gente começou a ter a formação de chuvas, a condensação, séculos e séculos e séculos chovendo. E a gente tem a formação do oceano primitivo. E nesse oceano primitivo, a gente começou com a radiação, né, juntar algumas moléculas orgânicas juntas, e começaram a aparecer os primeiros seres vivos, que na verdade era uma mistura, uma sopa de coacervados. Preste atenção. Edu, então a origem do coacervado explica que a biogênese ela foi verdadeira? Não, não explica. Não explica, tá? Preste atenção. Peraí, Edu, eu tô confuso. Mas não tá surgindo um ser vivo a partir de matéria inanimada? Preste atenção. Preste atenção. A origem do coacervado não explica, não reforça a biogênese. Para a biogênese funcionar, ela tem que ser reprodutiva. Ou seja, eu tenho que ser capaz de repetir aquilo em qualquer local. Se eu juntar um monte de aminoácidos, um monte de matéria orgânica, vai surgir ali um ser vivo. Não, não vai surgir. Não vai surgir. Isso só aconteceu porque tinha uma condição específica. Naquele momento, naquela hora, deu tudo certo. Tinha radiação, tinha calor, tinha chuva, tinha raios, energia elétrica. E uma única vez foi possível isso acontecer. Eu não consigo reproduzir mais isso. Isso não acontece em qualquer local. Isso acontece de novo, na verdade. Então, cuidado com questões de vestibulares. A origem do conservado reforça a ideia da abiogênese. Marca falso. Marca falso. Porque não é uma coisa que se repete o tempo inteiro. Só aconteceu uma única vez. Beleza? De boa. Eu sei que é difícil, a princípio, você aceitar isso, mas a abiogênese não é reforçada pelo conservado. Tudo bem? E o que é de verdade conservado? É um amontoado de matéria orgânica. É um amontoado, cara, de proteína. Tudo bem? Bom, e eu tenho que provar isso. Como é que a gente provou isso? O conservado, ele vai aumentando, desenvolve o RNA, que é a primeira forma de vida, e aí, cara, ele vai se multiplicando e vai formando novos seres vivos. Prestem muita atenção. Eu vou anotar o que eu estou falando. Tá? A primeira molécula que surge não foi o DNA, foi o RNA. Então surge sempre uma coisa muito simples. O RNA surge antes do DNA. Se eu perguntar por que, vocês conseguem explicar na prova discursiva de domingo? Segundo a hipótese da evolução química, por que o RNA surge primeiro? O que você escreve, Ana Paula? Boa, Isabela. Obrigado. Pronto, só isso. Porque ele é mais simples. Tem até um nome para isso. É o princípio da parcimônia. Ó, vou até escrever para você. É o princípio da parcimônia. O que é parcimônia? Tá? Escrevi para você. Parcimônia é se você vai começar alguma coisa, se vai surgir uma coisa nova, essa coisa sempre começa de forma simples. Foi assim com carro, foi assim com TV, foi assim com computador. E depois ela vai aumentando a complexidade, vai adquirindo novas tecnologias, novas complexidades que vão aparecendo ao longo do processo evolutivo. Todo mundo entendeu? Tem, de novo. Não, Josi, não é teoria, não. É hipótese. Tem a hipótese do DNA, tá? Que não é a mais aceita, porque o DNA ele é mais complexo. Então, a primeira forma de vida, ela provavelmente teve o RNA como primeiro material genético, depois que surge o DNA. Porque o DNA ele é fita dupla, ele é maior, ele é mais complexo. Tudo bem? De boa? Foi, Josi. É uma hipótese. Tem duas hipóteses. Primeiro o DNA, primeiro o RNA. A mais aceita do RNA. É o chamado mundo de RNA. Todo mundo entendeu isso? Me dá um ok. Todo mundo entendeu isso? Deixa eu ver vocês, não estou mais vendo vocês, não. Sim, né? Começou o processo de transcrição a partir do DNA. Então, depois que o DNA surgiu, depois que o DNA surge, aí sim ele vai ter que o DNA copiando uma molécula de RNA. E aí uma aula um pouco mais demorada, tá? Para explicar quais os experimentos que utilizaram para explicar como é que o DNA surgiu depois lá do RNA, tá? Josi, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aliás, deixa eu ver se vocês entenderam o que é parcimônia. Eu só falei e não descrevi. O que é parcimônia? É o princípio da origem do mais simples. Primeiro surge o mais simples para depois surgir o mais complexo. Deixa eu ver se vocês entenderam. O que vocês acham? Isso. O que vocês acham que surgiu primeiro? O autotrófico ou o heterotrófico? O que surgiu primeiro, o autotrófico ou o heterotrófico? Boa, o heterotrófico, tá? Heterotrófico. Eu já expliquei isso, gente. Todo mundo acertou de cara, tão fácil. Tudo que eu tô falando eu já expliquei. E vocês estão deixando eu explicar de novo? Ah, tá, que susto. Ah, tá, que susto. A gente tá um foguete. Tô vendo. Tô vendo. Isso aí. Todo mundo acertou de cara. Nossa, e vocês estão intimidando os concorrentes. E, aliás, eu recebi um feedback dos alunos de fora. Pô, por que o pessoal responde tão rápido? Não dá nem tempo da gente responder. Eles reclamaram de vocês. Eles reclamaram. Né? Mas eles reclamaram de vocês. Não, eu não vou participar mais da aula ao vivo, não, porque tá me dando ansiedade. Os alunos da estratégia respondem muito rápido. E aí, reparem que da aula 1 para a aula 2 já deu uma queda.
Da aula 2 para aula 3 já deu uma queda, tá? Já deu uma queda. Vocês viram isso, não viram? Da aula 1 deu mais, da aula 2 já caiu, da aula 3 já caiu de novo, tá? Eles estão ensinando você a aula ao vivo, não. Os alunos já estão dando ansiedade. Olha o que vocês estão causando na concorrência. Mas, de fato, a gente pergunta, já tem o tá, direto, tá? Mas vocês estão certos, tá? Terremoto que fala. O heterotrófico surgiu primeiro. Mas aí alguém pergunta, pô, mas peraí, se o heterotrófico surgiu primeiro, ele comia o quê? Bom, se vocês responderem isso, aí eu paro com vocês. Se o heterotrófico surgiu primeiro, o autotrófico do seu próprio alimento, o que o heterotrófico ele comia? Ele comia o que tinha disponível. Ele comia o outro coacervado. Então rolou um canibalismo biológico, beleza? Então, coacervado comia um outro coacervado. Era um comendo o outro e ele ia aumentando de tamanho. Era um canibalismo bioquímico. Olha que bizarro, olha que bizarro. Gente, o autotrofismo surgiu bem depois. É muito difícil produzir sua própria matéria orgânica. Mas é muito difícil produzir. Se alguém na sala, algum dia, conseguir reproduzir o autotrofismo em laboratório, ou seja, reproduzir a fotossíntese em laboratório, vai ganhar tudo que pega. Vai ganhar muito dinheiro. Milha derrames, nossa senhora. Que série pesada, inclusive. Vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro. Porque a gente não consegue fazer nem sequer chegar perto de reproduzir a fotossíntese em laboratório. Você vai acabar com um problema de poluição, tá? Excesso de CO2, vai acabar com um problema de aquecimento global, tá? Tirando CO2 da atmosfera, vai acabar com um problema de, me ajude, de alimento, você vai produzir alimento em laboratório, e o problema de matriz energética, você está produzindo glicose no laboratório, essa glicose pode virar etanol, combustível. Então tu vai ganhar tudo que é prêmio, vai ganhar Nobel, vai ganhar Oscar, vai ganhar troféu imprensa, prêmio Jabuti, vai ganhar tudo que você imaginar, se você conseguir reproduzir fotossíntese em laboratório. Então o autotrofismo é difícil pra caralho. Todo mundo entende? Então deixa eu só terminar essa parte aqui de origem da vida, e aí a gente tem que comprovar isso, né? Novo objetivo. Como é que a gente comprova que o Oparin e Haldane, que é o cara da atmosfera primitiva, estava certo? Aí mais nomes para você decorar, tá? Mais nomes. Miller e Haldane, Stanley Miller, o tal do Miller, ele teve que provar que o experimento, Miller e Urey, outro nome você tem que decorar. Você tem que decorar que o Miller comprovou o experimento de Oparin e Haldane. Ele colocou lá uma água fervendo, colocou metano amônia, deu descargas, tá? Descargas elétricas aqui, ó, deu um choquezinho, condensou, resfriou, e em papo de 20 dias ele conseguiu achar aminoácidos, compostos orgânicos simples aqui. Em 20 dias ele conseguiu achar aminoácidos. Todo mundo entendeu? Então deixa eu voltar para a tela, que eu preciso resumir o que eu falei com vocês. Compartilhar a tela, iniciar compartilhamento. Voltei para minha tela. Pronto. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? De novo? Opa, deixa eu voltar para cá. Estão vendo? Sim. Então vamos lá. Quais outros nomes que eu preciso que vocês lembrem? Os nomes de origem da vida. Tá? A ideia da galera da origem da vida. Então vamos lá. Qual o primeiro nome que você tem que lembrar? Primeiro nome é o tal do Oparin, né? E Haldane. Oparin e Haldane. Se aparecer na prova, você associa esse cara com a ideia da atmosfera primitiva. Beleza? Foi? Quem mais? Outros nomes que eu preciso que você decore. Oparin e Haldane. Quem mais? O tal do Milley e Urey. Beleza? O tal do Miller e Urey. São dois caras diferentes, tá? É o tal do experimento, tá? Para comprovar a ideia, a hipótese da atmosfera primitiva. Tudo bem? Certo? Então, quantos nomes eu tenho que decorar? Vamos contar? O que vai aparecer domingo? Vai aparecer Aristóteles. Escreve. Aliás, vamos lá, deixa eu fazer aqui, página em branco. Vamos lá. Eu vou falar o nome e vocês escrevem isso aqui, ó. Escreve A de abiogenista, B de biogenista. Vamos ver? Vamos ver se vai funcionar? Aí eu vou fazer isso com o pessoal da noite lá, o pessoal vai ficar maluquinho, quer ver? Vamos lá, vamos testar, vamos roubar um pouquinho, vamos lá. Aristóteles. Abiogenista ou biogenista? Abiogenista. Maravilha. Ready. Não cola, tá? Biogenista. Deixa eu ver. Van Helmont. Fácil, né? Fácil. Niederhan, a biogenista. Spallanzani, biogenista. E Pasteur, biogenista. Pasteur, biogenista. Certo? Spallanzani, biogenista. Niederhan, a biogenista. Vamos lá, deixa eu ver. Se aparecer Oparin Haldane, que porra é essa? Pasteur é biogenista. Pasteur. Fiz aqui, ó. Aristóteles, Van Helmont, John Needham. A biogenista. Os biogenistas. O Pasteur, o Spallanzani e o Red. Beleza? E se aparecer Oparin e Haldane? Ele é o quê? Não, foi não, Josi. Boa, cuidado, Tamires. Aí eu já mudei de assunto. Aí já não é mais biogênese, é a biogênese. Oparin Haldane já é da origem da vida da atmosfera primitiva dos coacervados. Já mudou a matéria. Tá? Já não é mais de origem de biogenista e abiogenista. É a origem do primeiro ser vivo. Oparin Haldane, atmosfera primitiva. Miller e Urey, o experimento para comprovar a ideia de Oparin e Haldane. Fala pra mim, valeu a pena? Uma boa revisão? Fixou um pouquinho na cabeça? Deixa eu ver quantos nomes. 6, 10 nomes aí. 10 nomes. 10 ué. Aqui, ó. Eu tenho que saber. Você aprendeu hoje 10 nomes diferentes que podem cair na prova desse final de semana, tá? 1, 2, 3. 3 biogenistas. Sai daí. 4, eita. 5, 6. Tá? E aí?
7, 8, 9, 10. 10 nomes que podem cair na prova desse final de semana, você aprendeu. Beleza? Valeu a pena, né? E tu vai aprender mais 2 nomes novos agora, tá? Bom, uma vez que a gente entendeu, tá? Vou mandar. Já mandei o link aí no grupo, mandei não, gente? Deixa eu mandar de novo. Aí, ó. Mandei de novo. Tá? Uma vez que você aprendeu que como surgiu o primeiro ser vivo, e você já entendeu que o primeiro ser vivo, tá? Ele sofre isso aqui, uma evolução, você tem que aprender 2 novos nomes. 2 novos nomes. Agora a gente vai falar sobre teorias evolutivas, sobre como as espécies sofrem essas modificações. Então, a gente acreditando, tá? Que as espécies, elas sofrem modificações, adaptações, a gente vai falar de 2 novos nomes, tá? Quais são as teorias evolutivas que eu preciso que vocês saibam? Primeiro, é o tal do Lamarckismo. Eu posso explicar isso muito rápido, ou eu posso explicar isso de forma muito lenta, tá? Vai depender se o Anderson respondeu lá no grupo. Ele respondeu? Alguém perguntou? Alguém perguntou no grupo? Não? Você esqueceu de perguntar, né? O grupo é. Ixi, Maria, mentira que a gente cometeu esse mistake. Ah, cara, nossa senhora. É por isso que eu tava depressivo. Eu falei, caramba, eu coloquei lá a mensagem, ninguém falou nada. Caraca, ninguém falou nada. Nossa, o pessoal não vai bater ninguém. Gente, você sabe que canceriano? Ele falou que vai dar aula. Ele tá aí, ó, ele colocou no grupo. Ah, então eu tenho que explicar isso muito rápido, que eu só tenho aí meia horinha, até vocês terem um pouquinho de intervalo. Ah, não, então beleza. Então vambora. Sério, o canceriano tava, putz, o pessoal não vai assistir aula, o pessoal não gosta de mim, eu já tava chorando, cara. Esse negócio de, eu não acredito que sigam, não, tá? Mas eu sou canceriano e eu choro por bobeira. Eu choro muito vendo Nemo. Rei Leão, pra mim, é muito triste. Eu choro muito vendo Rei Leão. Tá? Eu sempre sofro com a morte dele. Nossa senhora. Tá? Vocês acreditam lá em signo, gente? Nossa senhora. Eu choro muito. Sou muito sincero. Vê, irmão, ouça você passar mal, ah, não gosto dessas coisas, não. Nota a história também, eu fico mal, cara. Caralho, eu choro vendo desenho animado. Eu sou muito bobo, cara. Se alguém fala mal de mim, eu fico, não é possível que alguém falou mal de mim. Tá? Que o pessoal fala, não, não gosto de Edu. Putz, eu fico pra morrer. E aí me ajude. Não, você esqueceu de mandar. Esqueci nada. Tá? Depois bota no grupo, manda uma mensagem no grupo que o que é que você quer. Pessoas, desses 4 nomes aí, você consegue lembrar de alguma coisa para a prova desse final de semana? Consegue lembrar? O que esse cara aqui ele falou? Lamarquismo. O que esse cara falou? O que esse cara aqui falou? E o que diabo é neodarwinismo? Eu vou te dar o mínimo necessário para você fazer a prova. Não vou conseguir aprofundar, tá? Então vamos lá. O Lamarck, ele acreditava que o ambiente, presta atenção, Lamarck acreditava que o ambiente modificava as espécies. Espécies. Beleza? Ele acreditava num negócio chamado, vou até mudar de cor, ele acreditava num negócio chamado de transformismo. Eita caralho. Transformismo biológico. Biológico. Darwin acreditava, explicava que a evolução era diferente. Segundo Darwin, o ambiente, ele não modifica nada. O ambiente faz o quê, gente? O ambiente apenas seleciona, seleciona as melhores características. Seleção natural, né? As melhores características. Características. Só que eram as melhores características já pré-existentes. Pré-existentes. Ou seja, era a seleção, 2 pontos. Era a seleção do mais apto. Seleção do mais apto para aquele ambiente. Para o ambiente. Para um ambiente, né? Para um ambiente. Para um ambiente específico. Bom, deixa eu parar e deixa eu marcar para vocês algumas coisas importantes que você não pode deixar de saber. Para Mark, o ambiente modificava as características ambientais. Beleza? Para Darwin, você tinha apenas uma seleção das melhores características. Isso, dos mais aptos, não do mais forte, do mais apto. Vocês entendem que isso é muito diferente? Muito diferente. Edu, rapidinho. O Wallace, ele fez o que mesmo? A mesma coisa que Darwin. Então, se cair darwinismo e wallacismo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Então por que eu estudo darwinismo e não wallacismo? Por um motivo. Darwin veio primeiro. Darwin, ele publicou o trabalho primeiro, ele saiu viajando pelo mundo, né? O pai do Darwin queria que ele fosse médico, só que Darwin tinha horror a sangue. Darwin via sangue e desmaiava. Tá? Então Darwin não podia ser médico. Tá? Então o pai do Darwin, preocupado, pagou uma viagem pro filho dele. Filho, vai viajar. Tá? Durante 5 anos, Darwin ficou viajando pelo mundo. Darwin tinha muito dinheiro. Darwin era rico, tinha posses. Era posse, tinha muito dinheiro. Ficou viajando pelo mundo durante 5 anos num navio chamado Beagle. Tá? E aí, vou até mostrar, depois eu mostro pra vocês um videozinho por onde ele passou. E aí o Darwin saiu coletando um monte de informações, totalmente playboy, coletando um monte de informações, e aí, cara, ele, em 1836, ele escreveu o livro dele. Só que só foi publicar, cara, em 1851, tá? Pelo amor de Deus, por que Darwin demorou tanto para publicar o trabalho dele? Porque Darwin sabia que na hora que ele publicasse a ideia de evolução, ele ia contradizer quem?
Quem tinha muito poder em 1830, quase isso, em 1836, tá? A igreja. A igreja tinha muito poder. Tinha, do verbo ainda tem. Vocês acham que a igreja, em 2022, ela consegue influenciar a cabeça de muita gente? Vocês acham ou não? A igreja tem poder ainda? Ela consegue influenciar? Consegue. Consegue. Tá? Se ela consegue influenciar muita gente em 2022, você acha que em 1836 ela conseguia? Conseguia e muito mais. Então Davi tinha receio, tinha medo de se ele publicar o trabalho dele, ele ser completamente banido da igreja católica. Da igreja. Como assim? O homem veio do macaco? Como assim? Não foi Deus que criou o homem? Que história é essa, Davi? Então Davi segurou o trabalho dele. Tá? Davi segurou o trabalho dele. E em 1851, 1850, o Wallace, já conhecia o trabalho de Davi, sabia que trabalha com evolução, com naturalismo, né, que a gente falava na época, mandou uma carta para Davi, mandou um WhatsApp para Davi. Davi, tô aqui com o teu trabalho, tá? Li a porra toda, repeti tudo que você fez, deu tudo certo, bateu. Davi, se você não publicar essa merda, eu vou publicar. Tá? E aí Davi ficou com medo. Peraí, o cara vai fazer todo o meu trabalho, vai levar fama? Não. Aí Davi deu uma acelerada, foi lá no computador, digitou rapidinho e mandou já um e-mail para editor, ó, isso aqui é meu trabalho, tá? Mentira, né, cara? Davi saiu com o original, ele não tinha nem cópia, com o original embaixo do braço. Imagina a merda que se desse. Foram 20 anos de trabalho embaixo do braço. 20 anos de trabalho embaixo do braço, não tinha cópia, tá? O livro original dele, tá? E aí publicou o trabalho dele primeiro. E o Wallace foi um cara que fez a importância do Wallace é absurda. Ele fez a mesma coisa que Davi, só que Davi publicou primeiro. Deu pra entender isso? De boa? Um pouco de fofoca biológica, porque eu já vi esse nome aqui cair em prova, o Wallacismo. Certo? De boa? Bom, me ajude. Então, Davi e Lamarck, eles utilizavam ideias diferentes para explicar a mesma coisa que era evolução. Vocês entenderam? Eu vou desenhar para vocês. Se cair na prova uma questão chamando Lamarck de transformista, tu marca certo. Tu marca certo. Lamarck era um transformista. Ai, Edu, como assim? Lamarck saía à noite fantasiado de Lamarckete? Não, não é isso. Tá? Lamarck, ele acreditava que uma espécie se transformava em outra, de acordo com a pressão seletiva. Edu, desenha que eu não entendi. Gente, imagina que a gente tinha um ser vivo verde, tá? Verde não, deixa eu colocar uma outra cor. Um ser vivo que ele era vermelho. Pronto, você vai entender. E aí, cara, o ambiente agora ficou verde. Ele foi morar na grama. Então ele tinha uma necessidade de mudar a cor. Surgiu uma necessidade ambiental. Então ele vai se transformar no indivíduo verde para se camuflar. Porque ali ele se esconde. Então você teve uma única espécie transformando em outra. Todo mundo entendeu? Para Darwin, não era assim, não. Para Darwin, a gente tinha uma diversidade. Tinha um indivíduo verde, tinha um indivíduo verde completamente pintadinho, tá? Completamente pintado. Tinha um outro indivíduo que não era verde, tinha um outro indivíduo que era vermelho, tinha um outro indivíduo que era um vermelho, só que um vermelho todo pintadinho. Ou seja, em cima. Aí tinha um outro indivíduo, perdão. Tinha um outro indivíduo que era azul, tá? Tinha um outro indivíduo que era preto, tá? Gente, em cima dessa diversidade, a gente tinha a seleção. Seleção de quem? Dos mais bem adaptados para um ambiente que se tornou verde, por exemplo. E aí só sobrevivia aquele ambiente os indivíduos que eram verdes. Então, a questão de seleção, de adaptação para um ambiente específico. Então, a gente tinha aqui, ó, uma pressão ambiental. Uma pressão ambiental. Essa pressão ambiental, ela seria uma necessidade por mudança. E aqui também seria uma pressão ambiental, tá? Seria também uma pressão ambiental. Só que aqui, cara, essa pressão ambiental, ela apenas necessidade por mudança. Essa pressão ambiental, ela gerava apenas uma seleção. Todo mundo entendeu a lógica do lamarquismo darwinismo? Vamos lá, deixa eu explicar. Vou explicar. Vou dar vários exemplos agora. Vamos lá. Vou explicar o negócio sobre a bactéria. Então, presta atenção. Para Lamarck, não tinha diversidade. A palavra que você vai procurar para você marcar em uma prova de múltipla escolha, ou você tem que escrever numa prova da discursiva da Cerrado, para Darwin é a palavra diversidade. Diversidade. Pelo amor de Deus, preste atenção. Como é que Lamarck explicava o fato de girafa ter o pescoço longo? Fala para mim. Como é que você explica isso? É uma coisa muito óbvia. Você nunca mais vai errar isso em prova, nunca mais. Segundo Lamarck, eu só tinha um tipo de girafa, que era a girafa de pescoço curto. De tanto ela forçar o pescoço, ela ficou com o pescoço longo. E ela transmitiu essa característica para a geração seguinte. Então você tinha duas coisas aqui em Lamarck que você não pode esquecer, que é um negócio chamado de uso e desuso. Se eu uso, desenvolve. Se eu não uso, não desenvolve. E outra coisa, se eu uso e desenvolve, eu transmito. Eu tenho um negócio chamado de quê? Transmissão de caracteres. Transmissão de caracteres adquiridos. Meus queridos e minhas queridas, vocês entenderam o que eu acabei de falar? As folhas estavam altas, ela ia esticando e usando mais o pescoço. E aí, como ela ficava com o pescoço longo, ela transmitia isso para a geração seguinte. Todo mundo entendeu isso? Me dá um ok. Eu não posso passar se vocês não entenderam isso. Ok. Zé Lobinho, Laís, Isabela, Camila, Patrícia. Como que a gente explica, então, o fato da gente ter girafa com o pescoço longo com Darwin? Explica para mim. A palavra que você vai ter que procurar no enunciado é diversidade. O que você tem que escrever no enunciado é que existia uma diversidade de girafa, com pescoço médio, pescoço curto, pescoço médio e pescoço longo. As de pescoço curto e médio não conseguiam pegar comida. Consequentemente, não conseguiam se reproduzir. Só conseguia pegar comida as de pescoço longo. Então, elas eram selecionadas positivamente.
Isso, isso. Maria Clara, procura a palavra diversidade. Existe uma diversidade de girafas, beleza? Seleção na mais bem adaptada. Todo mundo entendeu? Eu vou dar mais um exemplo. Como você está aqui no presencial é fácil, o pessoal vai falando. Aqui demora, você tem que digitar. Vou dar mais um exemplo. Como é que Lamarck explicava o fato de algumas bactérias elas se tornaram resistentes? Bom, eu tinha uma bactéria que era não resistente. Quando eu coloco um antibiótico, por causa de uma necessidade ambiental, apagou aqui, por causa de uma necessidade ambiental, essa bactéria se transformava numa bactéria resistente. Todo mundo entendeu? Então, Lamarck falava que uma bactéria se transformava em outra. Isso é transformismo biológico. Segundo Darwin, não. Darwin, eu tinha uma bactéria mais ou menos resistente, uma bactéria pouco resistente, tinha uma bactéria resistente, tinha uma bactéria muito resistente. Quando eu coloco uma pressão seletiva, uma pressão ambiental, que é o antibiótico, somente a bactéria super resistente, a bactéria resistente e a super resistente, elas vão ser selecionadas. Todo mundo entendeu isso? Ele transmitia a resistência para o... Exato, Rafael. Ele transmitia uma coisa que ele adquiriu, a resistência adiante. Todo mundo entendeu? De boa? É o mesmo raciocínio que você vai utilizar para insetos. Eu vou explicar para você. Vou falar e você vai balançando a cabeça. Aham, tô entendendo. Depois faz um resuminho para você e me manda, se você quiser. Edu, tá certo que eu escrevi? Eu dou um ok para você. Tá? Ok, beleza, tá certo. Tá? Insetos não resistentes, é o Lamarck, tá? Coloca o inseticida, ele precisa ficar resistente, ele necessita ficar. Então ele se transforma em um inseto resistente. Para Darwin, eu tenho uma diversidade de insetos. O não resistente, o pouco resistente, o muito resistente e o resistente pra caralho. Coloca o inseticida, somente o resistente e os muito resistentes vão ser selecionados. Todo mundo entendeu isso? Me dá ok. Todo mundo entendeu? Sim. De boa. Maravilha. Marca falso ou verdadeiro porque eu vou falar agora. A seleção natural diminui a diversidade. Seleção natural diminui a diversidade biológica. Pô, gente, que orgulho de vocês. Realmente, turma foguete, não é possível. Vamos mudar a turma de terremoto para turma terremoto foguete. Não é possível. Verdade. Nem a seleção natural, ela atua. Eu preciso de uma diversidade. Mas eu estou selecionando só os mais resistentes, então a diversidade está sumindo. Tá diminuindo a diversidade. Todo mundo entende isso? Maravilha. Como é que Darwin explicaria a ausência de olho em peixe que vive em região sem luz? Como é que Darwin explicaria? Pô, gente, existe uma diversidade de peixe que tinha peixe com olho, peixe sem olho, peixe com olho mais ou menos. Com o passar do tempo, o peixe com olho gastava energia, porque formar o olho é difícil pra caralho, gastava energia com a coisa desnecessária. Enquanto de forma aleatória, nascia um peixe sem olho. Esse peixe sem olho utilizava uma tal de linha lateral no corpo, que é uma forma mais eficiente no escuro para saber se tem alguém se aproximando ou se afastando, de acordo com a movimentação da água. Ou seja, surgiu uma pressão ambiental que favorece o peixe sem olho em ambiente que não tem luminosidade. Para Lamarck, não. O ambiente está escuro, não vou usar o olho. Como eu não uso o olho vai desaparecer. Não é óbvio. Eu não entendo que vocês erram isso. Não é óbvio isso. Vocês entenderam agora? Vocês prometem a mim que vocês não vão errar mais isso em prova? O Lamarckismo é um virando o outro, certo? É isso, mais ou menos isso, tá? E aí, só uma coisa. Toma muito cuidado nas tuas provas para você não esculachar demais o Lamarck, tá? Porque o Lamarck estava certo. Cuidado, Wilker. Edu, o Lamarck estava certo? Tava. Eita, caracteres, né? Ninguém me corrigiu. Lamarck estava certo. Qual foi o grande problema de Lamarck? O problema de Lamarck não foi o uso e desuso. Mas estava certo. O problema foi o exagero. Achar que tudo funciona desse jeito. Me dá um exemplo em que o uso e desuso está certo. É o quê? O uso e desuso está certo? Tá certo. O problema foi o exagero. Me dá um exemplo em que o uso e desuso está certo. Tá? Ixi, Maria. Ixi, Maria, Isabela, Ana Paula. Eu expliquei isso na aula. Eu acho que eu expliquei isso na aula do projeto, gente. Gente, o apêndice, ele não é um bom exemplo de uso e desuso. Não, é de seleção natural, tá? Eu até expliquei. O apêndice ele vai desaparecer? Não, porque não traz nenhuma desvantagem. Não traz nenhuma desvantagem, tá? Superbactéria? Também não, tá? Gente, alguém falou, acho que foi a Josi. Travou? Voltei? Oi, deve ter sido seu computador, Josi. Sua internet. Voltei, gente? Vocês estão me ouvindo? Nessas horas eu começo a falar com espíritos. Alguém? 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 Alguém me ouve? Tá? Me sinto espírita nessa hora. Pronto. Então tá bom. O exemplo que a Josi falou é de músculo, cara. O Zé Lobinho, por exemplo. O Zé Lobinho tá malhando fortemente, tá? Uma lapa de coxa desse tamanho. Então, quanto mais o Zé Lobinho malha a coxa, mais coxudo ele fica. Então, uso e desuso. Agora, imagina que o Zé Lobinho diz, não quero mais malhar. Não quero mais malhar. Não quero. E aí, o que acontece com a perna dele? A musculatura que ele ganhou? Atrofia. Vai num caso extremo. Imagina um paciente teu que sofreu uma lesão na medula. Não mexe nada de baixo, da cintura para baixo. O que acontece com a musculatura da perna dele? Ele não vai ficar com a perna fininha? Tá? Lembra, bota na sua cabeça a imagem de uma pessoa com paralisia infantil, com poliomielite, a perna não é fininha? Não tem musculatura. Todo mundo entende isso? Você, quando era criança, se alguém já passou por isso, quebrou o braço, tá? Passou ali, cara, algumas semanas com o braço engessado. Quando você tirou o gesso, o braço que estava normal e o braço que estava engessado, não tá com um tamanho diferente? Pelo menos em relação à musculatura, pelo amor de Deus, eu tô pensando em tamanho e extensão, não, tá? Um chegava num canto, o outro não chegava. Pelo amor de Deus, não viaja, tá? Em relação à musculatura. Alguém já passou por isso? Quebrar o braço, quebrar a perna, engessar, quando tira o braço um pouquinho mais fino? Já? Ou seja, isso é uso e desuso. Não dá errado. Não dá errado. O problema é o exagero. Qual o problema do Lamarck? É achar que o corpo inteiro funciona assim, tá? Também não. Ah, eu não uso o dente, ele vai desaparecer? Também não. Também não, tá?
Aí vai ficar menor? Não, 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 não. Algumas coisas do seu corpo funcionam, musculatura. O que não funciona? Dente não funciona, tá? A tua mente funciona. Quanto mais você estuda uma coisa, mais você vai melhorando nela. Se você para de estudar, você vai piorando naquela coisa. Isso é o uso do pescoço. Inteligência funciona desse jeito, tá? Agora, de tanto eu esticar o pescoço, eu vou ficar com o pescoço longo? Pior ainda, vou transmitir aquele pescoço longo? Quase que não. De tanto eu usar o meu pênis, tá? Olha isso, olha que tá gravando. De tanto usar o pênis, ele vai ficar maior, vai esticando o pênis vai ficar grandão. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Edu, a transmissão, a carta estava errado? Não, Jones, estava exagerado. Então, de novo, o erro de Lamarck não foi a teoria, foi o exagero. Como assim, Edu? Existe alguma característica que eu adquiro ao longo da vida que eu vou transmitir para os meus filhos? Sim, tem. Beleza? Dente não, dente siso não. Siso não. Tá? Siso não. Se você não está usando siso, ele vai desaparecer? Não vai desaparecer, gente. Cuidado com isso. Uma característica só desaparece se ela trouxer desvantagem. Pelo amor de Deus, eu comentei isso na aula da Univille, eu comentei. Uma pessoa que tem siso, ela reproduz menos. Uma pessoa que tem siso, ela deixa de fazer sexo. Pessoa que você conhece a pessoa, fulano, qual é o seu nome? Ananias. Tem siso? Tem. Ai, que nojo, ele tem siso. Sai de perto dele, Satanás com siso. Porra, para. Claro que não. Só se for genético, Vitória. Se for genético, sim. E aí outra coisa que Lamarck não sabia, que era a ideia genética. Preste atenção. Uma mutação que você adquire, não vai. Não vai. Vitória, olha o que você está falando. Uma pessoa que tem atrofia, que ela adquiriu atrofia muscular. Ela adquiriu por causa de um acidente. Ela ficou paraplégica. O filho nasce com paraplegia? Não, não nasce. Não, Vitória, calma, calma. Não nasce. Vitória, o problema é o exagero. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Então vamos lá. Ano que vem, a gente vai abrir uma unidade nova nesta terra e o Anderson vai para essa cidade. E eu não vou. Tenho filho, quero ficar aqui, não vou viajar, mas o Anderson vai, tá? O que você tem a ver com a matéria? Segura. Vou revelar um segredo para vocês. Eu vou até parar de gravar essa parte, tá? Porque é uma coisa que o pessoal não pode saber, tá? Não, deixa o pessoal gravar, o pessoal compartilha a senha, você que compartilha a senha não vai passar mesmo, mas você vai saber da informação. Até porque você que está compartilhando a senha, você que está assistindo gravado, você vai se matricular nessa. Não, deixa. O pessoal que tá vendo gravado, compartilhado, ele vai se matricular na nova unidade, tá? É para você, então, que eu vou falar para você. Deixa eu falar olho no olho, tá? Ano que vem, o Anderson, ele vai abrir uma nova. Eu e o Anderson, a gente vai abrir uma nova unidade e o Anderson vai. Ele vai para uma cidade nova, que a gente já fez pesquisa de mercado, vai ganhar o mercado. O nome da cidade é Chernobyl. O Anderson vai passar 6 meses em Chernobyl para criar, para estabelecer os métodos lá da estratégia Chernobyl. E aí depois a gente vai para lá e vai dominar o mercado, tá? Só quero que vocês entendam o seguinte: Anderson ficando 6 meses em Chernobyl, vocês acham que pode rolar alguma mutaçãozinha nele? O que vocês acham? Chernobyl? Não, só pode como vai rolar. 6 meses morando em Chernobyl? Claro que vai. Sim ou claro, né? Vai. E aí, vamos lá. Essa mutação que o Anderson adquiriu, ele vai passar pro filho dele? Vamos lá. Anderson desenvolveu câncer de. Anderson não, vai. O outro sócio novo que vai entrar, pelo amor de Deus. Meu sócio não, eu gosto dele. Câncer de pele. O filho do meu sócio novo, ele vai ter câncer de pele? Não, claro. Não. Eu adquiri câncer de pele, o meu filho nasce com câncer de pele? Não, isso é lamarquismo. Não, 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 de jeito nenhum. Agora, o talvez, Josi, é se for uma mutação em gameta. É se for mutação em gameta. Sim, já rola no darwinismo. Isso. Tá? Mas calma aí. Não, uma coisa cada vez. Se for uma mutação em gameta, eu vou transmitir pro meu filho? Vou. Então, mutação em gameta, ela pode sim ser transmitida. Você entende uma coisa muito específica? Então, Lamarck não estava errado, ele estava exagerado. Achar que tudo pode ser explicado com transmissão de caracteres querido. Não, nem tudo. A ideia de mutação em gameta, por exemplo, pode ser. Mas Lamarck, obviamente, não sabia disso. Todo mundo entendeu a ideia, que Lamarck não estava errado, estava exagerado, tá? Maravilha, de boa. E aí, eu acho que foi o Will, que tô vendo aqui ainda, tá na tela. O Will começou a falar de um negócio legal. Pô, mas aí rola mutação. Pelo amor de Deus, se você utilizar a seguinte explicação na prova desse final de semana, é o seguinte: por causa do uso de antibióticos, essa bactéria vermelha, ela sofre uma mutação e ela se transforma em uma bactéria resistente. Você acabou de criar uma nova teoria, que é o neolamarquismo, que nem existe. Lamarck não sabia de mutação. Darwin não sabia de mutação. Genética, recombinação, nada disso, tá? Se cair algo de genética, mutação, isso é neodarwinismo. Tudo bem? Isso, Zé Lobinho. Neodarwinismo é a mesma coisa, pode colocar no seu caderno, como? É a mesma coisa que teoria sintética da evolução. Marina já dormiu ou ainda tá aí? Ela tava deitada, segundo que ela me falou, né? Tava deitada embaixo do dedão. Já dormiu, Mariana? Já dormiu. Já foi. Já tá sonhando. Olha lá. Ih, rapaz, é verdade. Não tá mais entre nós. Pessoa, teoria sintética da evolução é a mesma coisa que neodarwinismo. Me ajude. Dormiu mesmo. Essa aula é só viagem. Velho. Ela tá viajando, ela dormiu. Nesse friozinho, a moça vai me assistir a aula deitada no edredom, no escuro, ainda por cima. Dormiu. Dormiu sim. Antes do parvianismo, está escrito o quê? Parvianismo? Cuidado, gente. Pessoal da. Gente, eu preciso fazer urgente um curso de caligrafia. Darwinismo. Tá? Preciso urgente fazer. Tá? Darwinismo. É Darwin. Tá? Lamarquismo, darwinismo e o walacismo. Criamos uma teoria nova. Parvinismo. Jesus, eu sou um fenômeno. Edu, você é canhoto? Eu sou tudo, menos escrever direito. Você sabe o que significa isso, né, gente? Dificuldade na alfabetização. Eu aprendi a ler praticamente sozinho, escrever sozinho também. Então, não fui alfabetizado direito. Escola pública, pobre, fudido, tá? Me largava no canto, eu fui me virando sozinho.
essa dificuldade em alfabetização. A vida inteira estudando em escola pública, tá? Enfim, meus traumas de infância. Posso continuar? O que o neodarwinismo faz? O neodarwinismo, ele explica o que Darwin não sabia. O neodarwinismo explica o que Darwin não sabia. Explica a origem da diversidade. Diversidade. Utilizando conceitos de genética. Utilizando conceitos de genética. Tá? Que conceitos de genética são esses? Primeiro, mutação. O que mais, gente? Recombinação. Recombinação. Recombinação gênica. Quando a gente fala lá na meiose de um negócio chamado de crossing over, de permutação, mistura de novas características. Todo mundo entende isso? Todo mundo entende? Então Darwin não conseguia entender por que se um verde cruzando com verde, do nada aparecia de novo vermelho. Peraí. Como é que verde com verde dá vermelho? Darwin não sabia explicar. Darwin não sabia explicar a origem da diversidade. Hoje você sabe, não sabe? Como é que um casal de pele normal tem um filho albino? Pode isso, gente? Casal de pele normal tem um filho albino? Pode? Não só pode, como você sabe explicar. Como? É um casal que é heterozigoto. Opa, pode ter um filho assim. Então Darwin não sabia disso. Gente, é possível um casal de olho castanho ter um filho de olho azul? É possível? Um casal de olho castanho ter um filho de olho azul? Eu espero que sim, né? Porque o meu filho nasceu de olho azul e ruivo. Tá? Eu espero que seja possível. Eu espero que Darwin esteja muito certo. Porque senão não dá. Eu espero que seja possível. Meu filho nasceu com olho azul e ruivo. Ele foi feito em 2016, né? Porque tava rolando lá Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tá cheio de turista. Caralho, porra é essa? Peraí, gente. Peraí, não é possível. Eu tô em casa, peraí. Não, peraí. Não, depois eu acerto essa porra porque tem algo errado. Tudo bem, vai. Então, o que Darwin não sabia? A origem da diversidade. Todo mundo entendeu? Fala comigo. E a última coisa, pra gente finalizar a aula, eu preciso que vocês saibam sobre os 3 tipos de seleção natural. Tipos de seleção natural. E a aula acaba. Tipos de seleção natural. Cara, eu tenho um pressentimento que eu acho que essa vai ser a questão da prova. Então fica aí. Tipo de seleção natural, tá? A seleção natural, ela pode ser de 3 tipos. Deixa eu ver se você entende. Estabilizadora, disruptiva e direcional. Beleza? Edu, escreve. Ela pode ser uma seleção do tipo estabilizadora, estabilizadora. Ela pode ser uma seleção do tipo direcional, ou ela pode ser uma seleção do tipo disruptiva. Vamos ver como é que vai cair em prova? Me ajuda aqui, Zé Lobinho. Seleção do tipo estabilizadora, eu vou pegar como exemplo, aqui o eixo X vai ser o fenótipo, vai ser o peso de Rn. Todo mundo sabe o que é Rn? Isso aqui seria frequência populacional, ou seja, a quantidade. O que é Rn? Recém-nascido, tá? Então vamos lá, peso de recém-nascido. Gente, será que nascem crianças com 1,5 kg? Será que nasce criança com 1,5 kg? Nasce ou não nasce? Sim ou não? Nasce, ó. Só que a frequência populacional, a sobrevivência é baixa, porque morre, a chance de mortalidade é maior. O normal é nascer uma criança pelo menos com o dobro, né? 3, 2.800 e por aí vai. Então a frequência dessas crianças aqui, ó, são muito maior. Beleza? Bom, será que nascem crianças com 6 quilos? Será que nasce uma pequena jamanta de 6 quilos por parto natural da vagina? Parto natural, sai 6 quilos da vagina da mulher? Porra, nasce. Só que a chance de mortalidade é muito maior. Uma pequena, morre ele, mata ele, mata a criança, exatamente. Então, como é que ficaria o gráfico na seleção do tipo estabilizadora? Seria algo mais ou menos desse jeito aqui. Então você entende o que é seleção estabilizadora? É o fenótipo intermediário, ele é favorecido. Fenótipo intermediário é favorecido. Escreve isso e a gente vai terminar a aula. Na seleção estabilizadora, a seleção do fenótipo, da característica intermediária. Intermediária. Tudo bem? Bom, o que é direcional? Na direcional, é normal nascer com 5 quilos? Não, mas quer dizer, normal não é comum. Isso é coisa diferente, é normal, isso pode acontecer, só não é comum. Tudo bem? O que não é normal é coisa completamente absurda, que a natureza não vai deixar acontecer. Então, e o anormal, por exemplo, nascer criança com 10 quilos. Porra, aí não. Aí não. O Guinness Book é uma criança que nasceu com 8 quilos. Tá? Isso tá no Guinness Book. A criança mais pesada da história, tá no Guinness Book, 8 quilos. Ela nasceu parto normal. Parto normal. Só que a mãe dela, ela é uma pessoa que tinha obesidade mórbida, ela tinha 250 quilos. Ela tinha 1/4 de tonelada, 250 quilos. Ela nem percebeu. Ela não sabia que estava grávida. Tem um programa da Discovery que fala sobre isso. Eu não sabia que estava grávida. Tá? Já viu esse programa? Bota no Google depois, você vai ver. Eu não sabia que estava grávida. Um monte de coisa bizarra. De mulheres que tinham 250 quilos, não sabia que estava grávida, ou então mulheres magrinhas, não tinha barriga nenhuma, vai, dor de barriga, daí do nada, uma criança que cai no vaso. Tá? Medicina é algo incrível que vocês vão ver. Tá? Mas por que, Rafa? Você nasceu com 5 quilos, Rafaela Teixeira? Você já foi uma pequena jamantinha, Rafael? Mentira. Que isso, Rafa, pelo amor de Deus. Pois é, não é comum acontecer, tá? Vamos lá, o que é seleção direcional? Gente, apenas um fenótipo é selecionado. Um, apenas um fenótipo extremo. Apenas um fenótipo extremo é favorecido. Favorecido. Tudo bem? Beleza? Ou seja, eu colocar aqui, ó, uma bactéria não resistente e uma bactéria resistente. Certo? No primeiro momento, tá, eu vou ter a bactéria não resistente,
ali, ó, ganhando ali a competição. Beleza? E a não resistente, baixinha. Tá? Num segundo momento, eu vou ter essa outra bactéria aqui, ó, sendo beneficiada aqui quando eu tenho o antibiótico. Deixa eu ver se você entendeu. Esse aqui é um ambiente sem antibiótico, sem antibio. E esse aqui é um ambiente com antibio. Gente, as duas não convivem. Ou é uma ou é outra. Beleza? Um ambiente sem antibiótico com antibiótico. Ou seja, estou direcionando a seleção. Deu para entender? Não é um fenótipo intermediário. Tá? Que é isso, Rafaela? Pelo amor de Deus. Socorro. Socorro, Jesus, é isso mesmo. Tá? Ou é uma ou é outra. Todo mundo entendeu isso? Na disruptiva, presta atenção. Ambos os extremos são favorecidos. Presta atenção. Ambos os extremos, ao mesmo tempo, ambos os extremos são favorecidos. Eu vou dar um exemplo? Claro. Gente, aqui, ó. Imagina uma ave que tem o bico curto e grosso. Tá? Imagina uma outra ave que tem um bico longo e fino. Que tipo de ave você acha que vai ganhar a competição? Curto e grosso ou longo e fino? Curto e grosso ou longo e fino? Quem você acha que vai ganhar a competição? Tá? Aqui no eixo X é bico de aves, e aqui a frequência, a porcentagem na população. Quem ama? Exato, depende do meio. Então, na real, as duas vão sobreviver. O intermediário é que se fode. Todo mundo entendeu? Por quê? Essa daqui não compete com essa. Então, as duas conseguem sobreviver no mesmo ambiente, só comendo coisas diferentes. Deu para entender? Então, na seleção estabilizadora, o meio termo, na direcional, um dos extremos vai depender do ambiente, e na disruptiva, os dois extremos vão ser favorecidos. Faz ou difícil isso? Faz ou difícil? São os 3 tipos, isso tem maior cara de cair na prova. Seleção, tipo de seleção natural. Fácil, né? Gente, me dá um feedback. Eu acho que foi uma das aulas que eu mais dei conteúdo para vocês, que eu menos falei besteira, né? Que eu menos brinquei. Falei de lamarquismo, falei de darwinismo, o alacismo, neodarwinismo. Você aprendeu a identificar o transformismo da seleção biológica. Você aprendeu a diferença de evolução, fixismo, geração espontânea. Aprendeu 10 nomes de cientistas e ainda aprendeu sobre a origem da vida. Caralho, essa aula rendeu. Eu acho que essa aula rendeu, tá? Vou mandar agora, senão eu vou esquecer, tá? O que vocês têm que fazer agora? Pegar o módulo 11 e fazer pelo menos algumas questõezinhas aí comigo. Eu não vou fazer questão, falta 15 minutos para entrar, tá? Fazer algumas questõezinhas. Aqui, ó, por exemplo, que ele fala de tipo de seleção natural. Beleza? De boa. E qualquer coisa, me manda mensagem. Esses tipos são neodarwinismo? Não, neodarwinismo só se falar de mutação, tá? É tipo de seleção natural. É seleção natural, é darwinismo. Se falar de mutação, aí vira neodarwinismo. Beleza? Pô, qual é o nome do último gráfico? Disruptivo. Disruptivo. Seleção disruptiva. Disruptiva. Beijo, gente. Descanso. E daqui a pouquinho, Edu, onde está a aula de ginecologia que você deu quinta passada? Tá? Eu vou procurar. Eu vou ver. Tá bom? Beijo, gente. Valeu.